Professor Andrino, professor Maurício, tudo bom? Fazer aqui a apresentação do Mão na Massa 2. Na verdade, eu aproveitei aqui o meu primeiro código, né? Aproveitei o máximo que eu pude e tentei fazer dentro do que eu entendi, né? Tentei ser o máximo aqui fiel ao que eu entendi. Não busquei nada que fosse fora do meu entendimento, que para mim essa parte da estrutura de controle fiel ficou boa. Eu peguei mais ou menos a lógica, então tentei fazer o máximo mais próximo disso. Tive aqui dificuldade com essa parte de subprogramas, então tive aqui um apoio da Sabrina, que me ajudou bastante. Que no programa anterior, essa parte aqui dos atendimentos, né, eu apresentava ali no final, e aqui a gente só fez criar através aqui desse static void, né, criamos aqui esse subprograma atendimento, que na verdade era uma coisa que já era apresentado lá embaixo, né, no system out.println, a gente já apresentava lá embaixo, mas aqui a gente criou esse subprograma. E aqui também calcular valor, que foi o nosso outro subprograma, né, que foi puxado daqui de baixo. Tá certo? Mas a mesma lógica do programa anterior, eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito longo, né? Que quando o senhor ver aqui, você já vai entender. Aqui criei aqui os vetores, né? Teve aqui essa variável, se eu não me engano, eu mudei ela em relação ao programa anterior por conta e eu tive que começar do zero, porque eu não estava conseguindo só chegar no código pronto e refazer, mas depois que eu recomecei o código, eu consegui associar, e foi quando eu comecei a só puxar o código anterior para o código novo, feito a parte de vetores. Esses vetores aqui são os vetores para fazer o relatório final, né? Que aqui seria por veículo, né? Então eu queria aqui um vetor de relatórios para nome, serviço e valor para ser apresentado somente seja solicitado, né? O resto aqui segue tudo o que já era feito anteriormente, mas agora com vetores, né? Então aqui eu já vou puxar então por a tabela aqui, eu fiz ela colocando aqui os valores 1 a 1, 3 por 3, essa matriz. E aqui eu já vou fazer aqui um exemplo para poder ficar mais fácil de entender. Que eu vou fazer aqui dois exemplos simples, um com 3 atendimentos. O nome do cliente aqui, João. Tipo 1 e 1. Aí aqui ele nos apresenta aqui já um resumo do primeiro atendimento. O 2 aqui eu vou colocar Paulo. Opção 2 e 2. E aqui ele também dá um resumo para a gente e mostra o valor. E o cliente 3 eu vou colocar aqui Thiago. E aqui ele também nos dá o valor. Que eu coloquei que era um 3, João, Paulo, Thiago. Isso, 3 e 3. Aí que ele nos dá o resumo, como ele também já dava no primeiro programa, o resumo final dos 3 atendimentos, o percentual por veículo, o percentual por veículo, por serviço, o valor total, diz quantos pequenos, médios e grandes foram, serviços também. E aqui, no caso que houve empate, ele discrimina tanto de veículos quanto de serviço. E aqui no caso, nosso relatório que ele pergunta, deseja emitir por tipo de veículo? Se eu colocar aqui o 1 sim, ele vai dizer qual tipo de veículo eu vou colocar o 1, e ele me informa aqui somente o 1. Se eu colocar aqui o 2, o 2 ele sai aqui nessa primeira opção. Sim, o 1, ele vai perguntar o 1, eu vou colocar aqui o 2, tipo de veículo médio, e ele vai nos informar. E aqui mais uma vez, eu vou pedir para ele colocar aqui a opção 3 de grande, e só temos um de cada, então no caso aqui ele apresentou aqui o Thiago, tá certo? Vou fazer aqui uma opção agora com 4, que ali seria o 2 para poder sair. Vou fazer aqui agora com, vou colocar aqui Maria, 1 e 1,
colocar aqui Paulo 2 e 2. Colocar aqui Pedro 3 e 3. Vou colocar aqui José 1 e 1. E aí aqui no caso nós temos dois pequenos, né? Eu repeti no quarto atendimento, eu repeti 1. Então veículos pequenos nós temos 2, médios 1 e grandes 1. Aqui, já que eu já comecei pulando aqui, ele pega aqui pra gente e coloca que foi 50% foram os dois veículos, 25% é um de cada um dos outros dois, que no caso é o 2 e o 3. Da mesma sorte aqui o serviço externo 2, interno 1, né, externo 2, externo mais interno 1, externo mais interno mais a cera 1 também. Ele fala aqui que o tipo de veículo mais atendido foi o pequeno, com um total de 2, correspondendo aqui para a gente. O tipo de serviço mais atendido foi a lavagem externa com 2 também. Aí aqui no caso do relatório eu vou colocar que sim. E aqui eu vou colocar o pequeno, que nós temos 2 atendimentos. E aí ele traz aqui para a gente 2 atendimentos, que foi a Maria que foi o primeiro e o José que foi o quarto, né? E nos coloca aqui. E aqui no caso eu vou colocar o 2 que não, eu já tinha feito aqui aquela simulação da primeira vez. E ele finalizou aqui o nosso programa. Então, resumindo isso, já passei 1 minuto e meio. Tentei só transmitir aqui o máximo do que foi aqui o nosso raciocínio. Tá certo, professor? Obrigado. E já estou mandando o trabalho um pouco atrasado. Ontem eu trabalho um dia sim, um dia não consegui entregar ontem. Peço desculpa pelo atraso. Mas aqui foi para poder a gente tentar ser o mais coerente possível, consultando o mínimo possível também qualquer outra fonte que não fosse aqui o curso, né? Tentei ser o mais fiel possível que é o que foi dado e dentro do meu entendimento, né? Tive aqui um problema também aqui de sintaxe, que é o que eu tenho mais dificuldade aqui, que foi nesse caso aqui de colocar a escolha aqui depois do valor a pagar. Eu tinha colocado ele aqui dentro do while, aí tive aqui um problema, mas fiz umas pesquisas e aí conseguimos aqui trazer, porque realmente seria o ideal. Tá certo, pessoal? Muito obrigado.